Olá pessoal, meu nome é Paulo César Centelhas, estamos de volta para mais um ClimaCast, o ClimaCast que é uma iniciativa da RTC e da Agrimet. Muito bem, tratando de clima e agricultura, como sempre, nós trazemos aqui primeiramente o que ocorreu com as chuvas no mês de junho, o fechamento do mês de julho, precipitações aí variando um pouco no estado, mas oscilando entre 50 e até mais do que 200 milímetros em algumas localidades, o que na realidade resultou aí em grande parte do estado com anomalias positivas, como a gente pode ver nos mapas aqui para o estado do Rio Grande do Sul. Algumas poucas regiões com anomalias negativas, principalmente no extremo noroeste do estado e também algumas regiões do sul e do centro-sul, mas com variações aí bem de menor magnitude. O mais crítico mesmo ocorreu, como a gente vê no mapa aqui, nessas regiões mais no noroeste. Muito bem, quando a gente passa agora para o mês de julho, esses primeiros 10 dias do mês de julho, a gente vê aí a ausência quase que generalizada de chuvas em todo o estado, alguns poucos pontos com algumas precipitações, o que obviamente resultou aí num quadro de anomalias negativas, respectivamente aí para a quantidade de chuva que era esperada para esse início de mês. Bom, com relação às temperaturas, nós tivemos as primeiras geadas fortes, do ano de 2021, não que foram as primeiras geadas, mas de qualquer forma já ocorreram aí as geadas mais intensas, ocorreram entre o dia 29 e o dia 30 de junho, onde a gente observa praticamente todo o estado aí apresentando temperaturas indicativas já de condição de geada, ou seja, abaixo de 2 graus Celsius no abrigo meteorológico. Sempre lembrando aqui que geada do ponto de vista agronômico é aquela geada que causa dano nas culturas, ou seja, temperatura no abrigo meteorológico abaixo de 2 graus Celsius, enquanto que a geada do ponto de vista meteorológico é aquela geada que ao chegar em torno de 5 graus Celsius no abrigo já começa a gerar a formação de gelo na superfície. Então a gente vê que realmente o pico do resfriamento, que também chegou aqui na região sudeste, e essa massa de ar polar avançou atingindo aí, derrubando as temperaturas no centro-oeste e também parte da região norte e nordeste. O pico do frio no Rio Grande do Sul foi principalmente entre os dias 29 e 30, e depois disso, apesar de algumas ocorrências de geadas ainda no dia 1º, mas a partir daí começou a haver aí um aquecimento, uma elevação das temperaturas, Então a gente observa aqui, passando agora pelo dia 3, pelo dia 10, a gente vê aí as temperaturas se elevarem e os prognósticos aí para os próximos dias com temperaturas aí já um pouco mais elevadas, se bem que existe a possibilidade para a próxima semana da chegada de uma nova massa de ar polar, como já indica aqui a partir do dia 20, mas como sempre, acompanhar as previsões de tempo para que a gente possa ter uma certeza mais clara do que pode acontecer. Veja que nos últimos dias andou circulando nos grupos de WhatsApp, na internet, um mapa de anomalia da temperatura, de até 14 graus e a probabilidade de entrada de uma massa de ar polar muito intensa. A gente tem que tomar muito cuidado ao analisar essas imagens, porque ali naquele caso específico ela se referia à anomalia e não às temperaturas mínimas, e também era relativo a 850 hectopascais. Isso não é na superfície do terreno, mas sim a 1.500 metros de altitude, em média aqui para as nossas latitudes, e portanto aquele mapa lá chamou a atenção de muita gente, mas na realidade não refletia exatamente o que vai acontecer. Lógico, existe a possibilidade de uma nova entrada de massa de ar polar, assim como já tivemos essa de bastante intensidade, mas sempre muita atenção com as especulações que ocorrem em cima disso. Temos que estar atentos às previsões de tempo, mas sem especular em cima de informações que não refletem a realidade. Muito bem, seguindo em frente aqui, a gente continua vendo aí temperaturas mínimas ainda em níveis bastante elevados. Como eu disse, essa previsão aqui do Global Forecast System, ela tende a jogar as temperaturas um pouco para cima, então vale a pena a gente acompanhar outras previsões para que a gente tenha certeza do que vai acontecer a partir da semana que vem, tá ok? Então veja que essas previsões que a gente apresenta aqui vão até início de agosto, então a gente tem alguns períodos aí com resfriamento,
mas não tão intensos ao ponto de gerar geada, pelo menos por enquanto. Mas muito provavelmente a gente tem a incursão de novas massas de ar polar que podem trazer essa situação. Bom, passando agora para o que ocorreu aí, né, ao longo do último mês e o que a gente tem de previsão para os próximos 30 dias, a gente vê claramente, como eu mostrei já no mapa, né, a ausência praticamente total de chuva nesses primeiros 10 dias de julho, né, as temperaturas chegando aos valores mínimos aqui que a gente observou em condição de geada, depois aí tendendo a elevação, e a previsão para os próximos 30 dias, mostrando aí vários dias com precipitação, somando 144 milímetros em São Luís Gonzaga. Situação muito semelhante em Santa Rosa, com 144 milímetros também nessa região. Passando agora para Campo Novo, a mesma situação, né? Aquele período praticamente sem chuvas, e a partir de agora aí a ocorrência de um novo ciclo de chuvas a partir da segunda quinzena do mês de julho, e voltando a secar um pouquinho, depois as chuvas retornando no mês de agosto, então somando 143 milímetros em Campo Novo. Posteriormente, em Água Santa, 151 milímetros, num padrão muito parecido com o que a gente já observou para as demais localidades. Sarandi também com 148 milímetros, né? Aquele quadro, como a gente já destacou, das chuvas, né? A ausência de chuvas, melhor dizendo, aqui nos primeiros 10 dias do mês de julho, e agora o retorno das chuvas a partir da segunda quinzena. Mesma coisa em Não Me Toque, com 155 milímetros, partindo agora para Ibirubá com 157 milímetros, né? Indo para Panambi com 153, vejam que, né, essa ocorrência de chuvas bastante homogênea em toda a região. Cruz Alta com 150 milímetros da mesma forma, depois passando para Tupã-Seretã com 159, a chuva mais bem distribuída nessa localidade do que nas demais. Mesma coisa em Júlio de Castilhos com 160 milímetros, e partindo para o sul do estado, São Cepé com 180 milímetros, ou seja, chuvas mais recorrentes aqui, né? Seguindo para Caçapava do Sul com 213 milímetros nesses próximos 30 dias, Bagé com 208 e finalmente Arroio Grande com 239 milímetros de precipitação. Veja que essa condição deve, né, manter a boa disponibilidade de água no solo. Veja que apesar daqueles 10 dias iniciais sem muita chuva, caiu um pouco a disponibilidade de água no solo em todo o estado, mas devido às baixas temperaturas, né, a evapotranspiração não foi muito elevada e isso manteve a disponibilidade hídrica do solo bastante elevada. E isso deve continuar nessa situação aqui para o dia 20, o mapa da direita, depois partindo para o dia 30, volta a ter uma pequena diminuição na umidade do solo, principalmente na região noroeste Planalto, e depois a gente volta a ter precipitações, e aí a partir do dia 10/8, novamente com plena disponibilidade de água no solo. Ou seja, o problema não vai ser disponibilidade hídrica, como normalmente acontece no estado do Rio Grande do Sul durante o período de inverno, como a gente vê bem aqui no nosso balanço hídrico que a gente atualiza a cada ClimaCast. Então vejam que nós temos essa condição de boa disponibilidade de água ocorrendo durante o mês de junho, início do mês de julho. Apesar da ausência de chuvas, não chegamos a ter, né, uma restrição hídrica muito elevada, e a previsão para os próximos 30 dias, indicadas aqui por esses quadros mais negros, partindo do segundo decênio de julho até agosto, de muito boa disponibilidade hídrica, muito semelhante ao que aconteceu no ano passado, tá? Logicamente, daqui para frente também interessa muito, a gente já viu a previsão de tempo aí com os próximos 30 dias, com precipitações oscilando 140 até mais de 200 milímetros, né, em várias regiões do Rio Grande do Sul, mas o que interessa também é o que vai acontecer para os próximos meses. E aí a gente entra na prospecção em termos do que vai acontecer com as condições da temperatura, ou melhor, da anomalia da temperatura do Pacífico equatorial, e a gente vinha observando aí um aquecimento dessas águas, e agora, a partir dessa imagem do dia 11/7, já começam a aparecer alguns spots, né, algumas regiões com um novo resfriamento dessas águas. Veja que isso se traduz aqui no que a gente vem esperando em termos de situação para a condição de laninha já está terminando, né? Então vejam que a gente passa por uma situação de aquecimento e agora volta a resfriar novamente. Então veja que esse último trimestre, que foi abril, maio e junho, fechou com menos 0,5, ainda uma condição de laninha.
havia a expectativa de haver esse aquecimento passando para uma condição de neutralidade, mas a gente volta até a manutenção dessa condição na Laninha e para os próximos trimestres ainda existe uma expectativa, obviamente, de que a gente tenha a manutenção das condições de neutralidade. Porém, essa atualização do IRI, que foi de junho de 2021, né, quer dizer, essa ainda que se mantém para essa última análise que a gente fez, mas essa análise ao lado, que foi feita para o meio de junho, ela mudou drasticamente para essa última avaliação. Então vejam, reparem bem nesse gráfico aqui da direita, onde predominavam as barras cinzas, que indicam uma condição de neutralidade, e quando a gente traz para essa nova atualização, há uma mudança drástica, né? Com a probabilidade de ocorrência da Laninha aumentando muito. Então eu particularmente olharia isso com uma certa cautela, esperaria a nova atualização do IRI para o começo do mês que vem, para ter essa confirmação. Por quê? Porque o que está acontecendo aqui não mostra exatamente o que acontece no gráfico da direita, né? O gráfico da esquerda, a gente vê os modelos trimestre a trimestre e isso não se reflete no que a gente está observando aqui. Então isso já aconteceu em outras ocasiões, que a gente saía de uma condição de neutralidade, de repente virava totalmente para a condição de Laninha ou El Niño e depois retornava para a condição de neutralidade. Então isso chama atenção, obviamente indica aí a possibilidade de que o Laninha volte a ocorrer. Veja que isso se confirma de certa forma com o modelo europeu, onde a gente já vê aí uma tendência, né, de muitos modelos indicarem a volta da Laninha e principalmente pelo modelo australiano, que já indica claramente uma maior probabilidade de ocorrência de Laninha até o final do ano. Então, de qualquer forma, a gente ainda está num quadro de incertezas, né, entre manter a neutralidade ou trazer uma condição de Laninha. Mas veja que para o Rio Grande do Sul, qualquer uma dessas duas situações, elas não mudam muito o quadro histórico. Nós sabemos de antemão que normalmente nos anos neutros e nos anos de Laninha, né, com exceção aí principalmente desse último ano que foi Laninha, né, mas isso pode acontecer também, como a gente bem alertou aqui durante todos os nossos ClimaCasts, mas o que a gente vê é a possibilidade então de chuvas ligeiramente abaixo do normal em algumas partes do estado, outras regiões com chuva acima do normal. Então, olhando aqui primeiramente para a previsão do INEMET, para o trimestre julho, agosto, setembro, nós vemos aí as chuvas oscilando em torno aí de algo em torno de 500, 600 milímetros, certo? Ao longo de 3 meses, o que seria muito próximo do normal para o estado do Rio Grande do Sul, como a gente observa aqui. Então, parte do estado com chuvas acima do normal, parte do estado com condições dentro da normalidade, enquanto que outras partes, como a gente vê no gráfico central, em amarelo bem clarinho, que indicaria aí um leve, uma oscilação negativa, né? Quer dizer, uma anomalia levemente negativa. Quando a gente vai para a questão da probabilidade, veja que as probabilidades disso acontecer, ou seja, o gráfico agora da direita, essa probabilidade ainda é muito baixa, né? Veja que tanto para as regiões que a tendência é chover abaixo do normal, como para aquelas que a tendência é chover acima do normal, a probabilidade disso ainda é baixa. Ou seja, isso indica um cenário, pelo caso aqui do INEMET, ainda indefinido. Abrindo agora a situação mês a mês, então para o mês de julho a gente vê que a grande predominância é de chuvas dentro da normalidade, com algumas áreas da região noroeste e pegando noroeste e centro também, com condição ligeiramente abaixo do normal, centro-sul, principalmente mais ao sul do estado, com chuvas acima do normal. Quando vamos para o mês de agosto, uma tendência aí de ter chuvas ligeiramente abaixo do normal, principalmente no noroeste, noroeste centro, parte do Planalto, enquanto que para o mês de setembro, aí a gente passa a ver condição mais dentro do normal ou ligeiramente acima do normal, dentre as regiões analisadas, principalmente aqui a região centro-sul. Então isso é o que a gente enxerga pelo INEMET, né? Um cenário ainda não muito claro de desvio das precipitações para o próximo trimestre. Quando a gente vai para a previsão do CPTEC, julho, agosto, setembro também, a gente vê aí chuvas dentro da normalidade para o estado do Rio Grande do Sul, ou seja, não havendo uma predominância de probabilidade para ser abaixo ou acima. Então a maior probabilidade continua sendo de chuvas dentro do normal, tá? Da normal climatológica. Quando a gente parte para a previsão do IRI, que é o Instituto de Clima e Sociedade
da Universidade de Colômbia, a gente vê claramente aí um sinal para todos os próximos trimestres, principalmente para o trimestre de julho, agosto, setembro, outubro e setembro, outubro, novembro, de chuvas abaixo do normal, tá? Então isso é bastante preocupante e vai ao encontro do que é a expectativa em anos de laninha. Essa situação pode mudar desde que haja, né, um aquecimento das águas do Atlântico, como aconteceu nessa última laninha. Mas isso ainda há que se avaliar, certo? E por enquanto a expectativa, de acordo com o IRI, seria de chuvas abaixo do normal, principalmente ao longo da safra aí que se inicia, né, pegando o final da safra de inverno e começo da safra de verão com a cultura do milho, né, trazendo bastante preocupação, porque a última safra de verão já não foi das melhores no Rio Grande do Sul, né, muitas perdas com a cultura do milho e a expectativa é que isso volte a acontecer pela previsão do IRI. Quando a gente vai para a previsão do ECMWF, né, que é o modelo europeu, a gente vê essa mesma tendência, principalmente no trimestre julho, agosto, setembro, outubro, em que as chuvas tendem a atrasar, né? Veja que começa a se normalizar, mas ainda levemente abaixo do normal no trimestre setembro, outubro, novembro e outubro, novembro e dezembro. Então, novamente, uma expectativa aí de chuvas ligeiramente abaixo do normal. Quando a gente parte para o modelo do NOAA, aí sim a gente não vê nenhuma tendência, né? O NOAA é bastante conservador em relação às suas previsões e aqui a gente vê um quadro de chuvas para todos os trimestres dentro da normalidade. Então, quando a gente parte para analisar um consenso, principalmente para o trimestre julho, agosto, setembro, a gente vê que as chuvas devem oscilar entre o normal e ligeiramente abaixo do normal. E quando a gente parte para o próximo trimestre, a gente vê que essa tendência, ela na realidade se mantém, tá? Mas com maior desvio, com maior chance, pelo que a gente viu pelo modelo do IRI e pelo modelo europeu, de termos chuvas abaixo do normal. Tá? Quando a gente fala de temperatura, principalmente para o próximo trimestre, a gente vê aí basicamente todas as previsões indicando temperaturas dentro da normalidade ou ligeiramente abaixo da normalidade, como mostra a previsão do INEMET. Então, a gente tira esse consenso, isso indica que temperaturas dentro da normalidade, né? A gente tem altas probabilidades de ocorrência de geadas no estado do Rio Grande do Sul, então temos que ficar atento aí para a incursão, para a entrada de novas massas de ar polar que podem realmente trazer aí danos à cultura do trigo e outros cereais de inverno que acabaram passando, né, tranquilos aí nessa primeira geada mais forte, porque estavam na fase vegetativa, mas se as geadas continuarem a ocorrer e pegar a fase reprodutiva do trigo, vocês sabem bem que o dano pode ser bastante grande. Bom, pensando já em termos do que a gente pode enfrentar na próxima safra, principalmente pensando na soja, eu trouxe aqui um trabalho realizado recentemente por um colega que atualmente faz doutorado na Alemanha, né? O Rogério Noia foi meu aluno de mestrado e a gente desenvolveu um trabalho parecido com esse, e ele replicou esse trabalho para as latitudes mais altas aqui, incluindo o Rio Grande do Sul. Então vamos pegar aqui as latitudes de 28 a 30 graus. E como é que a gente lê esses gráficos aqui, né? Então aqui, na realidade, a gente tem separados todos os eventos de laninha, os eventos de anos neutros e os eventos de El Niño. E a gente tem aqui no zero a produtividade média da soja nessas diferentes latitudes. Então veja que o vermelho aqui, né, entre 28 e 30 graus, o vermelho mais claro até o vermelho mais escuro, representam aí as localidades que estão dentro do estado do Rio Grande do Sul. E a gente vê, portanto, que se a gente tiver um evento de laninha, nessas latitudes aqui que estão representadas pela cor mais para avermelhado, vermelho claro até um vermelho mais escuro, mostra o quê? Que nos anos de laninha a tendência é de que, se as semeaduras foram feitas muito cedo, né, a partir de setembro, né, outubro, a chance da produtividade ficar abaixo da média representada pelo zero é muito grande, tá? Então a gente vê claramente que, se atrasarmos os plantios, a gente tende a perder menos nos anos de laninha, como já foi o que aconteceu na laninha passada. Veja que nos anos neutros essa tendência não é clara, né? Fica muito próximo aqui da média, enquanto que nos anos de El Niño a gente vê claramente que quem conseguir fazer a semeadura mais cedo
vai ter ganhos de produtividade em relação à média, né? Porque é justamente anos que chove melhor e a gente consegue então aproveitar melhor a estação de verão para a produção da soja. Então fica a dica aqui, né? Se realmente a laninha voltar, ainda existe um grau de incerteza grande nisso, vamos aguardar para o próximo ClimaCast, onde a gente traz atualização já dessa condição de probabilidade de laninha, tá? Ou de neutralidade, mas de qualquer forma, já vale aí a dica de que se voltarmos a ter uma laninha, a tendência é de que os plantios feitos mais tardiamente para a cultura da soja se saiam melhor. No caso do milho, muita atenção, porque, obviamente, se a previsão se confirmar, chuvas abaixo do normal, e isso pode trazer novamente prejuízo para a cultura. Bom, vamos ficar atento, acompanhem com a gente, se inscrevam no nosso canal, né? O próximo ClimaCast, daqui 2 semanas, a gente traz a atualização dessas informações para que vocês possam tomar as melhores decisões possíveis dentro das suas áreas, para as suas lavouras. Um grande abraço a todos e até uma próxima.